Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você vai ouvir esse áudio. Vamos continuar a nossa reflexão em Jeremias, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Aqui o Senhor está falando do remanescente de toda a família de Israel, que voltariam do cativeiro. Muitos foram levados pelos assírios e outros pelos babilônicos. Então Deus as traria de volta por seu amor eterno para com seu povo. O Senhor Deus amava e ama muito esse povo. Então, por sua fidelidade ao concerto que ele fez com Abraão e com Israel, Israel teria renovada alegria, paz, prosperidade e comunhão com o Senhor. Pela fidelidade do Senhor a Abraão. Aleluia. No versículo 3 fala: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e serás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto, e o azeite, e os cordeiros, e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Ó, como Deus é zeloso, amoroso, bondoso.
Então isso aí ele falou, ele disse através da boca de Jeremias para o remanescente. No versículo 15, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro, amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e a esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Então você pode observar aqui, a voz que se ouviu em Ramá foi Raquel chorando pelos seus filhos. Ramá era uma vila cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Provavelmente o local de concentração dos prisioneiros antes da deportação para a Babilônia. Raquel era uma das esposas de Jacó e mãe de José e Benjamim. Ela representa aqui Israel chorando pelos deportados pelo exílio. Deus declara que ela não precisa chorar mais, porque o povo voltará. Então, lá no livro de Mateus, aplica essa passagem profeticamente à ocasião em que Herodes matou os meninos de Belém após o nascimento de Jesus. Aleluia. Versículo 18. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e converter-me-ia, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Então, Efraim se queixava. Efraim foi o sinônimo de Israel, o reino do norte. Expressa pesar pelo seu pecado e a disposição de arrepender-se. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, sim, diz o Senhor. Versículo 21. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada
e toda alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles, para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então foi o Senhor que fez tudo para que depois fosse refeito, para que depois o seu nome fosse glorificado. Jeremias profetiza em Judá, o reino do sul. Ele diz que Judá seria restaurado e a nação unificada mediante a graça e a bênção de Deus. Versículo 30. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se emboltarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para atirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, aí um novo concerto. Esta é a única declaração explícita que se refere, ao concerto novo. Estes versículos são citados em Hebreus, no capítulo 8, no versículo de 8 a 12, e revelam que as palavras de Jeremias foram cumpridas através desse novo concerto instituído por Jesus Cristo em favor de todos que se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor. Então, o Antigo Testamento, o Antigo Concerto e o Novo Concerto é o Novo Testamento, que se inicia com as palavras de Jeremias, que terão pleno cumprimento somente nos últimos dias desta era, quando uma boa parte da nação de Israel se voltar ao Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias e Salvador. Então Israel, ele será um novo Israel, com um novo remanescente. Aleluia! Então, com a casa de Israel, Judá, Deus promete que fará um concerto novo com todo o seu povo, com todo Israel, como fez com Judá, levado a efeito por Jesus Cristo mediante sua morte e ressurreição. Além disso, o Novo Testamento deixa claro que os gentios, todos os não-judeus, que são pessoas gentias, que foram implantados na videira através de Jesus, podem participar do novo concerto, se crerem em Jesus como Messias de Deus e se entregarem a Ele como seu Senhor e Salvador
mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o conserto novo era necessário porque o conserto antigo era inadequado. O conserto antigo fora escrito em pedras, enquanto que o novo conserto seria escrito no coração do povo de Deus. Porque o Espírito Santo habitaria nos fiéis ao novo conserto, seria acompanhado por poder e graça suficientes para todos viverem em retidão diante de Deus. Então, ter um coração circuncidado através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor colocará a sua lei nos nossos corações. É uma característica do novo conserto. É a dádiva divina de um novo coração e natureza que nós recebemos quando recebemos Jesus, quando cremos em Jesus, quando nos batizamos, quando seguimos a sua palavra. Então, quando obedecemos ao Senhor. Então, a capacidade de obedecer ao Senhor vem do Espírito Santo ao habitar no cristão e da regeneração ou novo nascimento que resulta disso. Aleluia! Uma maneira de alguém saber que está salvo e participa do novo conserto é possuir a disposição sincera de agradar a Deus e de viver segundo a sua lei e ser justos e viver nos justos padrões de Deus. Então, quando nós conhecemos ao Senhor na era do novo conserto, cada pessoa que crê em Cristo o conhecerá diretamente e terá comunhão pessoal com Ele. Todos terão acesso direto a Deus e a presença do Senhor será comunicada ao cristão mediante o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele perdoa a maldade. Se nós confessarmos e deixarmos os pecados e não nos voltarmos mais para a iniquidade, o Senhor diz que a partir daí tem um novo conserto comigo e com você. Que Ele perdoa os nossos pecados, mas somente aquele que confessa e deixa alcança essa misericórdia e a graça do Senhor. Essa é a nossa reconciliação com Deus. Porque aceitamos e fomos originados no sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Aleluia! Aceitamos o Senhor, recebemos o Senhor em nosso coração e por isso nosso coração pertence ao Senhor, nossa mente, nossa alma. E tudo que fazemos é para agradar a Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus, porque o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque somos transformados através do Espírito Santo, através de receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Versículo 35. Assim diz o Senhor,
que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz brumir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondado os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Versículo 39. E a linha de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garrebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza e de todos os campos, até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Glória a Deus. Então esta cidade, Jeremias, ele previu que Jerusalém seria reedificada e nunca mais destruída. Essa promessa profética terá o seu pleno cumprimento durante o reino de Cristo na terra, conforme está lá em Apocalipse, nos capítulos de 19 a 22. Então, faça uma leitura lá em Apocalipse, capítulo 19, 20, 21 e 22. Leia, estude a Bíblia. Tente, esta semana, meditar no livro de Jeremias, no capítulo 31. Porque Jesus tem uma promessa para mim e para você. E tudo está se cumprindo. E tudo irá se cumprir. Não vai passar um tio, uma vírgula sequer da palavra do Senhor. Tudo irá se cumprir. Bom dia. Que o Senhor esteja com você. Te abençoe, te livre, te guarde de todo mal. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Se você não sabe ler, busque um professor para te ensinar a ler. Estude com o seu pastor. Busque o seu pastor para ele se assentar com você e ler versículo por versículo. Aprenda a ler para você não ficar somente nas palavras das outras pessoas e sim você conhecer verdadeiramente a Deus.